E aí, gente, era nem isso aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre problemas com AGI, só que na nossa playlist de Just Talk, que a gente não mostra coisas técnicas, mas mais fala, que a gente já fez os vídeos técnicos relacionados a... técnicos entre aspas, né? Não é tão complexo. Quanto os vídeos, por exemplo, de matemática, inteligência artificial e tal. Aqueles vídeos são um pouco mais complexos. Esse tipo de vídeo é só falando. É só tipo como se fosse um podcast, entre aspas. É um mini. É como se fosse um mini podcastzinho de uma pessoa falando sobre um tema. Nesse caso, problemas com AGI. Eu já fiz um Just Talk relacionado a AGI, que eu vou explicar o que é aqui também. Então, a gente vai explicar também problemas com isso. Isso é mais um comentário a mais do paper que a gente já escreveu relacionado a esse tema, que está na descrição e também tem os outros vídeos sobre esse tema. Então, o que é AGI? Em inglês é uma sigla para Artificial General Intelligence. Em português fica Inteligência Artificial Geral. Então a sigla ficaria IAG, né, em português. E é diferente da IA normal. Então, o que você tem com Alexa, Siri, você vê robôs como Sofia, iCube, robôs que realmente são bem feitos e têm uma capacidade de conversação até boa, usando modelos como, por exemplo, JAX ou Transformers, que são modelos bem importantes relacionados a conversação, né? IA de conversação, chatbots da vida, tradução, né? De inglês para português, de inglês para alemão. Mas a questão é que AGI é um pouco mais difícil de se entender e se fazer, porque é chamado de IA forte, por exemplo. Então, IA fraca seria Alexa, IA forte, ou por exemplo, programas AlphaGo, AlphaStar, todos esses são, no caso o AlphaStar, AlphaZero que joga xadrez, o AlphaZero, o AlphaStar joga StarCraft 2, o AlphaGo você já conhece, que jogava Go e tal. Todos esses jogos, eles são muito difíceis. Tem até um que eles fazem no mesmo paper do AlphaGo, eles falam também sobre Shogi, aquele jogo lá milenar também, se eu não me engano chinês também, que é diferente do Go, mas do Shogi especificamente, que é um pouco menos complexo do que o AlphaGo. Mas em si, os sistemas que jogam esses jogos, eles não pensam, eles não têm consciência. Então, é nesse sentido que segue essa linha de raciocínio. Então, o que é AGI na prática? AGI é um sistema de inteligência artificial que consegue pensar. Obviamente, esse sistema não existe. Então, existem várias teorias relacionadas a AGI. Tem até um jornal chamado JAG, que é o Journal of Artificial General Intelligence, que é feito pelo grupo da Singularity Net, que é um grupo bem famoso. Ele está fazendo bastante coisa em criptomoedas, né? É uma instituição bem famosa. E um dos principais líderes é o Ben Goertzel, né? Que é um cara que é um divulgador amplo de AGI. Também é bem importante na área, escrevendo vários artigos sobre esse tópico. Então, quais são os problemas com o AGI? Quais são os problemas, qual a dificuldade de criar uma inteligência artificial geral, né? De criar uma máquina que consegue pensar, uma máquina que tem consciência. Então, o primeiro problema é definir o que é AGI. E é uma coisa que nos vídeos anteriores a gente falou, né? Tem um paper do Wang Pei. Não sei se é Pei Wang ou Wang Pei. Teve um paper lá que ele colocou, parece sobrenome diferente. Mas eu vou chamar só de Wang. Ele escreveu um em 1995 e um paper em 2020 relacionado à definição de AGI. Ele define como um sistema que tenta buscar recursos em lugares que ele tem que se adaptar ao ambiente com recursos limitados, né? Então ele tem que se adaptar a um determinado jogo de repente ou determinado não ambiente de conversação também. Ele tem que se virar para tentar entender como as coisas funcionam, aprender a se modelar nesse sistema.
Então, essa é a definição de AGI. Uma definição simples. Só que é um pouco insuficiente. Tem também coisas relacionadas a, por exemplo, a parte da neurociência relacionada a AGI. Como que, como que a gente pode integrar conceitos da neurociência, porque obviamente AGI tem tudo a ver com tentar computar a mente, né? Tentar criar um modelo de IA que seja semelhante à mente humana. Mas isso é muito complexo e parece que por mais que a IA ainda se inspire desde seu início como a mente funciona, é muito vago o pensamento. Na prática, essa inspiração não é tão forte quanto parece. Vários modelos eles só se baseiam em conceitos de aprendizado, mas não que a gente diria que seria uma coisa fiel assim à parte neurocientífica da coisa. Como por exemplo Reinforcement Learning, aprendizado de reforço, que é um algoritmo bem famoso, que é usado principalmente em inteligência artificial para games, então AlphaGo, AlphaZero, OpenAI 5, que joga Data 2, todos esses sistemas que jogam jogos de inteligência artificial, eles usam Reinforcement Learning com mais coisas, né? Alguns usam algoritmo de Monte Carlo para tree search, né? Para simular a probabilidade de vitória, né? Baseado nos seus dados anteriores, né? Então a IA aprendeu tanto que ela consegue com grande sucesso. É como se o algoritmo fizesse um Monte Carlo ficar mais forte para conseguir simular mais ainda a probabilidade de vitória, né? Não só a probabilidade de vitória, mas basicamente as melhores jogadas, né? Então, determinada partida de xadrez em tal momento, né? No mid-game do xadrez, o jogo já está ali há um tempo. Daquele sistema, que é um sistema totalmente único, eu poderia dizer que a maioria das partidas do xadrez são totalmente únicas. Naquela parte, saber quais são os próximos movimentos que seriam os melhores, teria uma porcentagem maior de vitória, né? Os movimentos mais corretos. É um conceito até usado no xadrez, né? Qual é o movimento mais correto para determinada posição? Ou qual é a sequência mais correta para determinada posição? Então, o Reinforcement Learning tem a ver com isso. É vagamente baseado em coisas como a basal ganglia, que é uma parte do cérebro relacionado, tem uma parte relacionada a reforço, né? Como se fosse, entre aspas, recompensas de dopamina que dão prazer pro indivíduo e tal. Quando de repente você toma sorvete. Não como você toma sorvete especificamente nessa parte. É mais relacionado a outros tipos de substâncias. Como por exemplo, uma substância que te dê prazer, no caso. E ativa, dá pra ver que fica maior o nível de dopamina numa área chamada nucleus accumbens. Aí é um paper até antigo, né, de 95 mais ou menos, 99 mais ou menos, que eu citei no outro vídeo, que relacionado a isso, né, relacionado a dizer que o nucleus accumbens é uma parte importante para aprendizado de reforço. Então, tem até modelos de tentar simular essa mesma dopamina que age para recompensas relacionadas a prazer em animais biológicos, como por exemplo ratos e tal. Tem um paper da DeepMind também relacionado a isso, tentando trazer a parte da neurociência para a parte computacional, comparar as duas. Um modelo que é similar a o que acontece no núcleus accumbens normalmente. Só que aprendizado não é só reforço. O aprendizado humano não é só reforço. Para você ser capaz de generalizar a inteligência, não é só reforço. Aprendizado de reforço não é o suficiente. Então, reinforcement learning é uma coisa muito boa, mas não é o suficiente para criar uma AGI. E outros métodos como imitation learning, que no caso você meio que usa o sistema para meio que aprender com a pessoa. Tipo, quando você joga LOL, por exemplo, qualquer jogo, futebol, natação, quando você vê as pessoas fazendo, você aprende como fazer às vezes. De repente as pessoas te ensinaram é melhor, mas a questão é se você vê a pessoa jogando, você consegue aprender.
de certa forma. Essa é a mesma questão de que imitation learning tem a ver com você aprender por imitação, né? E muitas coisas realmente nós fazemos por imitação. Qual que é um exemplo simples? Tem um paper da relacionado à Universidade de Osaka, do Shigeru Labs, do Hiroshi Shiroguro, relacionado a Hiroshi Shiroguro, que é relacionado a usar Deep Learning. Então, ele usa Key Learning, né, que eu já expliquei no canal, não vou explicar aqui porque já tem vídeo explicando na nossa sessão sobre inteligência artificial, matemática na inteligência artificial, a gente falou sobre isso. Que é basicamente que learning tem a ver com você criar uma tabela de valores associados à recompensa. Então, no caso, eles fizeram relacionado a movimento com movimentos do robô, né? Eles usaram no Android F, se eu não me engano, que é um Android específico deles. Nesse caso, eles usaram Deep Learning para copiar os movimentos da pessoa. Então, o robô ele tem a câmera também. Então, ele via o que a pessoa fazia e tentava imitar. Tem vários algoritmos de IA que eles conseguem entender o movimento dos braços e tal, movimentos corporais, né? E usar isso para ensinar o sistema a ser mais humano na sua movimentação. Então, esse é um ponto. Imitation Learning é legal. Meta-Learning também, que a gente vai falar em outro vídeo, que é você aprender a aprender, né? De um sistema conseguir... É um algoritmo específico que você treina os próprios parâmetros do sistema para ficarem melhores, né? É como se você calculasse os erros nos seus próprios parâmetros e tentar fazer o sistema ficar melhor. Que a gente já ensinou também em outro vídeo, a parte matemática, e é bem simples, mas funciona. Mas mesmo assim, todas essas coisas que eu falei, meta-learning, reinforcement learning, todas essas coisas não são suficientes. Tem vários outros problemas com o AGI que são muito mais complexos que esses, como por exemplo o problema da consciência, o difícil problema da consciência de David Chalmers, por exemplo, que é ele no final dos anos 90 ele publicou um livro que citou isso, né? Depois um artigo nos anos, acho que 2003 mais ou menos, que publicou também um artigo relacionado a isso. Deu várias palestras, o David Chalmers, que é um filósofo. Eu acho que por enquanto, no momento eu acho que ele está numa universidade da Austrália. E o problema difícil da consciência é o problema da experiência. Então tem a parte fácil tem a parte fácil do cérebro, né? Que é a parte que as partes, o que cada parte faz, né? Então tem uma parte relacionada a movimentos motores, uma parte relacionada à visão, reconhecimento facial, uma parte relacionada à fala, relacionada ao controle dos membros específicos, boca, nariz, orelha. Mas o problema não é as funções. O problema não é as funções especificamente. O problema é como essas funções criam uma consciência. Você sabe quais partes fazem o que. Você sabe como funciona a parte neuroquímica, né? Você sabe como funciona a parte fisiológica. Você sabe quais são os principais neurotransmissores e receptores que agem no cérebro relacionado a diversas coisas que acontecem, como estresse, como comidas que você come. Você sabe muito sobre o cérebro hoje em dia. Muito mais que a gente sabia 200 anos atrás. Mas mesmo assim, essa parte é fácil. A parte difícil é explicar como a consciência emerge. Por que uma pessoa gosta de sorvete, de chocolate, e a outra não? Ou tem pessoas que nem gostam de sorvete. Eu já vi pessoa que não gosta de chocolate, por exemplo. Uma criança ainda que não gostava de chocolate. Não sei porquê, não sei o motivo, mas se não gostava, tipo, você dava, não gosto. Então, por quê? Porque a gente pode tem a questão genética, mas a questão genética não está associada à consciência, porque a consciência não é uma coisa genética, é uma coisa individual. Então, a gente vai dividir isso aqui em duas partes e no próximo vídeo a gente continua. Então, até mais.